Para que a gente possa receber, é preciso dar. Mas a gente aprende que para dar, a gente precisa ter. Como é que a gente resolve essa charada, então? É isso que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Quando eu era criança, sempre que eu passava por alguma confusão com outro coleguinha da escola, por exemplo, e chegava em casa reclamando para minha mãe que a criança me tratou mal ou qualquer coisa desse tipo, minha mãe, talvez na tentativa de me fazer desenvolver alguma empatia com relação a outra criança, ela sempre me dizia: filha, tem paciência, ninguém dá aquilo que não tem. E só muitos anos depois é que eu fui entender a sabedoria por trás dessa frase que minha mãe repetia tantas vezes para mim quando eu era criança. Mas essa é uma frase que a gente não consegue compreender da perspectiva materialista ou da perspectiva da matéria. Porque a partir dessa perspectiva, a gente acredita que todas as vezes que a gente dá, todas as vezes que a gente oferece algo para alguém, a gente fica sem, a gente perde. Essa é a perspectiva do ego. Então, quando você dá um presente para alguém, por exemplo, você fica sem aquele bem material que poderia ter sido seu. Por outro lado, o livro O 100 também explica que dar e receber são a mesma coisa. Ou na linguagem da minha mãe, né, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então presta bastante atenção nisso daqui. Se a gente não dá aquilo que a gente não tem, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, de forma que o ato de dar vira uma confirmação de tudo aquilo que a gente já tem. Mas, de novo, não é possível a gente compreender esse conceito extremamente profundo pelo viés materialista, pelo olhar do ego. Porque quando você está oferecendo um presente a alguém, por exemplo, o que você quer, em última instância, não é oferecer o bem material. O que você quer verdadeiramente é expressar aquilo que você está sentindo dentro de você. É expressar o seu amor, é expressar o seu carinho, a sua admiração. E quando você faz isso, como é que você se sente? Puxa aí na sua memória a última vez que isso aconteceu. Quando você demonstrou amor por alguém, não precisa nem ser através de um bem material. A última vez que você expressou o seu amor pelo seu filho, por exemplo, como é que você se sentiu? Nessas horas, a gente não se sente preenchido por esse mesmo amor? Porque a gente está confirmando algo que já existe dentro da gente. A gente está confirmando todo o amor que já é nosso, todo o amor que a gente já tem. E a gente não está dando no sentido de ficar sem. O que a gente está fazendo é estender o nosso amor para o outro. É claro que o oposto também é verdadeiro. Como é que você se sente, por exemplo, quando você expressa a sua raiva contra alguém? Alguém aí pode levantar a mão e dizer: ah, Renata, eu me sinto muito aliviado. Eu não sinto que a raiva era minha, não. Mas olha só, isso é uma jogada do ego que quer nos convencer de que a raiva, o rancor e especialmente a culpa nunca foi nossa. Então a gente projeta isso no outro na tentativa de nos livrar dessas emoções. Mas quando a gente faz isso, apesar daquele alívio momentâneo, né, que a gente pode até sentir num primeiro momento, como é que a gente se sente depois? Qual é o sabor residual de quando isso acontece? O que é que fica no seu coração algum tempo depois do evento expressar a raiva, né? O Dr. Gabor Maté, ele explica que há duas formas da gente colocar esses sentimentos para fora e que a gente faz isso genuinamente tentando se livrar dessa nossa dor, porque a gente não quer continuar sentindo dor. Então, uma das formas é a gente expressar
aquilo que está nos machucando. Mas quando a gente expressa, quando a gente projeta no outro uma dor que era nossa, a gente não está desfazendo essa dor. Lembra, dar é a mesma coisa que receber. Então, aquilo que você dá, você vai sentir em você, você vai confirmar que existe dentro de você. O contrário, quando a gente procura transformar essa dor, é o caminho mais saudável. Quando a gente procura transformar uma dor, o que a gente está fazendo, a metáfora que o Dr. Gabor Maté conta, é como se a gente estivesse esvaziando a munição de uma arma. Porque o outro pode até ter puxado o gatilho, mas de quem era a munição? Quem foi que carregou a arma? Quem foi que carregou a arma com todas aquelas dores que a gente carrega? E quando a gente resolve esvaziar a munição, né? O outro pode até puxar o gatilho, mas nada vai acontecer, porque a gente já tinha feito a nossa parte. Então, quando a gente assume a responsabilidade pelas nossas dores e resolve aí transformar isso, o que a gente está fazendo é traçar um novo caminho neural, é adquirir um novo hábito, um hábito mais saudável no lugar onde antes existia uma dor dentro da gente. Então, quando a gente dá, o movimento que a gente faz é de dentro para fora, é um estender-se. E você nunca perde, porque você está estendendo para o outro aquilo que já é seu. Então, algo que era no início só seu, passa a ser também do outro. É um ato de multiplicação. E se o outro, por sua vez, também reconhecer essas qualidades dentro dele, isso abre a possibilidade dele também estender para outras pessoas. Por isso que o efeito é de multiplicação. Ao passo que quando a gente só espera receber, né, quando a gente quer que venha de fora algo que a gente acredita que a gente não tem, o movimento é de fora para dentro. Eu tenho que tirar de alguém para colocar em mim. Então isso é o resultado da crença na falta, da crença na escassez, da crença de que você não tem. E a gente acaba confirmando isso no mundo. Imagina um relacionamento, por exemplo. Não é gostoso quando a gente está com alguém e a gente sente esse movimento de compartilhar, quando a gente dá por dar, sem esperar nada em troca, e a outra pessoa, dentro de uma relação saudável, reconhece isso e desperta nela também essa sensação, essa vontade de dar e de oferecer? Não é uma delícia quando a gente consegue experimentar isso? Por outro lado, quando você está numa relação que não é saudável e você sente que você só está dando, porque daí quando você está nesse sentimento de que você só dá, né, quando você está olhando para esse lugar, é porque existe aí uma expectativa de receber de volta, certo? Então essa expectativa de receber de volta, ela é na verdade uma pegadinha do ego, porque quando o dar não é por dar, não é incondicional, você também está confirmando a sua falta. O que está acontecendo aqui é um acordo de troca. Um acordo de troca não é dar por dar. Um acordo de troca é uma negociação. E na negociação também existe aí, se você prestar atenção, algum sentimento de falta. Porque se eu preciso negociar algo com alguém, é porque eu não tenho. E aí a confusão tá armada, né? Porque sempre que a gente espera algo do outro, sempre que a gente cria uma expectativa sobre o que o outro pode nos oferecer, o resultado vai ser frustração. Porque, de novo, ninguém dá aquilo que não tem. E você não consegue entrar lá no coração do outro para ver o que ele tem para te oferecer antes de entrar numa relação, né? Isso seria ridículo, porque, de novo, a gente entra nesse movimento de falta. Vocês conseguem entender, perceber a ligação entre tudo que eu estou compartilhando com vocês nesse vídeo, com o conceito de manifestação daquilo que você quer experimentar no mundo? Como a verdade, ela é única, os conceitos, embora diferentes às vezes, né? Eles estão falando sempre sobre a mesma coisa. Então, se dar e receber é a mesma coisa,
tudo aquilo que você quer experimentar no mundo, você tem que entender que você já tem. E aí você vai falar assim para mim, Renata, eu ainda não tenho o carro que eu quero ter, eu ainda não tenho a casa, ainda não tenho a viagem, ainda não tenho parceiro, ainda não tenho nada disso. Você tem sim, mas de novo, não sob a perspectiva materialista. Como é que você já tem tudo isso? Quando você pensa num carro novo, por exemplo, o que você quer é o carro em si ou tudo aquilo que você quer experimentar quando você tiver o carro? Ah, eu vou sentir liberdade porque eu vou poder viajar para outros lugares. Eu vou me sentir próspero porque o carro é um carro bonito, é um carro elegante. Eu vou me sentir muito feliz porque eu vou poder levar minha família para outros lugares. Eu vou me apaixonar pela vida, porque afinal de contas, o carro é só um símbolo para tudo isso que você quer sentir e experimentar. E se a gente ficar focado no símbolo, ao invés de olhar para tudo aquilo que a gente já conhece como é sentir dentro da gente, a gente se perde e confirma o nosso sentimento de falta. E quando você confirma o seu sentimento de falta, nada acontece. Você recebe de volta mais falta. Dar e receber são a mesma coisa. Olha que sabedoria. Olha que coisa mais profunda por trás de uma frase que minha mãe me dizia quando eu era criança e que parecia ser algo banal, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de compartilhar com os seus amigos, deixa aí o seu curtir e se inscreve no canal. Assim a gente se encontra no meu próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau!